pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Abespasta. Você sabe, nós queremos ser um local onde a gente possa conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem viés político e ideológico. Hoje eu estou recebendo a professora Elisa, muito feliz com a presença dela. Ela é graduada em Direito, mestre em Direito, advogada, professora, autora de livros na área do direito e adora estudar direitos humanos e as suas aplicações práticas. Professor Elisa, é um prazer ter você aqui com a gente. Ai, eu tô muito feliz. Ai, primeiro que tava com uma saudade de te encontrar, né? eu e os alunos também, né? E já vejo o sucesso aí desse programa. Obrigada, Elisa. Muito interessante. E sabe o que eu pensei quando você falou do tema? Para eu pensar um tema, né? E aí me veio na cabeça a violência patrimonial contra pessoas idosas. Por quê? Coincidência ou não, os últimos 4 casos que apareceram para mim lá no escritório envolvem de alguma maneira a violência patrimonial contra pessoas idosas. Uhum. E todo mundo vai lembrar, né, do caso recente, na mídia também é recorrente esse assunto, e um caso recente que foi muito conhecido é o daquele senhor que faleceu, mas foi levado morto numa cadeira de rodas, numa agência bancária. Lembra? É o tio Paulo, eu acho que é o nome dele. E para sacar um valor que já tinha sido autorizado o empréstimo. Uhum. Então ela leva ele ali, supostamente uma sobrinha, levou ele na cadeira de rodas para sacar um dinheiro que estava autorizado em nome dele, né? Então é mesmo uma situação preocupante, porque os números aumentam muito. E enquanto eu fazia umas pesquisas para trazer números, né, até para a gente pensar no assunto, eu encontrei uma reportagem do site do Governo Federal de 2022, que coincidentemente era de setembro de 2022, mesmo mês que nós estamos. E ele fazia uma análise que de janeiro a setembro de 2022 tinham sido notificadas 12 mil denúncias com essa questão tipo de patrimonial, crime, né? Violência exato, do idoso patrimonial. Não uma violência física, né? A patrimonial especificamente. Não, na verdade, quando você faz a denúncia, às vezes ela tem mais de um tipo de violência, porque pode ser também física, sexual, sim, enfim, abandono, podem existir outros tipos de violência ali dentro daquela denúncia, mas sim, que envolvem assuntos patrimoniais, questões financeiras ou patrimoniais, tinham sido notificadas 12 mil. Isso em 2022, no intervalo de 9 meses. Hoje, eu abri aquele portal que tem o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tem os números atuais, né, até hoje, e lá estavam falando que de janeiro a setembro de 2024, a gente tem já mais de 125 mil denúncias envolvendo 10 vezes mais, quase. É muito. Em 2 anos. É lógico que assim, essa conclusão, assim, a solução não é a solução. A conclusão não é necessariamente que antes não existiam. Sim, pode ter havido um aumento de notificação. Pode ser que elas não eram notificadas, né? Mas, de qualquer maneira, é um número que assusta, né? Sim. É um crescimento exponencial que assusta. E, se a gente pensar, é um problema geral, atual. A tendência, a sociedade está envelhecendo, a tendência, a expectativa de vida a aumentar. E aí, daí a importância, eu acho, desse tema, né? Sim. A relevância para a gente conversar aqui. Perfeito. Pessoal, enquanto a gente vai conversando sobre esse assunto que é super interessante, e é interessante para todos, né? Porque ou você é idoso, ou você convive com o idoso, ou você vai ser idoso. Na melhor das hipóteses, nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Então é importante até se preparar e ter conhecimento sobre esse assunto. É verdade. Mas enquanto a gente conversa, eu vou cozinhar para a professora Elisa aqui um risoto de camarão com queijo coalho. Toda essa receita vai estar na descrição do vídeo, então quem quiser pegar essa receita que é maravilhosa, é só ver na descrição que tá tudo lá, tá bom? Elisa, voltando a esse assunto, quais são as características dessa conduta da violação? Como identificar? Se você quiser até falar dos casos que você recebeu no escritório recentemente para ilustrar, acho que vai ser maravilhoso.
sobre essa pergunta, Rai, no Estatuto do Idoso, no artigo nos artigos, na verdade, no 102, 106 e 107, fala e define as formas de violência patrimonial contra a pessoa idosa. Mas, assim, em todos, de uma forma geral, o Estatuto traz como condutas típicas criminosas e ele atribui penas que podem ir de 1 a 5 anos de reclusão. Então é um crime, né? É um crime. E de uma forma didática, assim, para a gente não ter que ler aqui o texto do artigo, dos artigos, que podem ser compreendidas como manipular uma pessoa idosa, fazer com que ela assine uma procuração, ou que ela destine o seu dinheiro de uma forma... Faça uma doação. Que não seja aquela vontade dela. Ou então, né? Coloque no testamento. Inclua, altere testamento já feito, ou faça um testamento que ela não tinha interesse de fazer com aquela destinação, ou naquela proporção. Sim. Né? De alguma maneira, inclusive, o que é muito comum hoje é o uso, as pessoas às vezes, sob o argumento de que o idoso não sabe mexer no caixa eletrônico, ou ele não tem um aplicativo, ou ele não... Aí a pessoa, às vezes, domina ali o cartão, né? E daí ela faz empréstimos, e aí ela domina também e controla o uso daquele dinheiro. Porque o simples controlar o uso do dinheiro já configura, porque dependendo do impacto, né? Pode prejudicar muito a vida da pessoa. Sim. E você falou aí dos meus casos, eu gosto de trazer os exemplos porque eu acho que às vezes a gente não imagina, né, as possibilidades, e assim, esses 4 casos foram mesmo, são diferentes e são interessantes para fazer a gente refletir, porque olha é uma senhora que viveu uma vida muito simples, e embora ela tinha um patrimônio muito grande. Eram terras, áreas rurais, sabe? E eram improdutivas, então assim, não tinha nenhuma renda daquilo, mas ela tinha um patrimônio muito grande. E ela vivia de uma aposentadoria de um salário mínimo, mais ou menos. Então, uma vida muito simples, né? Muito humilde. Muito simples, tratava uma doença muito grave há muitos anos, sabe? O tratamento todo pelo SUS, vindo, voltando de Belo Horizonte, com dificuldade. E ela sozinha, numa casa simples. E todo mundo sempre soube do interesse dela de deixar para a igreja o patrimônio dela. Ela era realmente muito econômica, daquelas pessoas assim que não gostavam de acender nem a luz para não gastar energia. Sim. Mas né, ela tinha esse patrimônio importante e as pessoas todas sabiam. Ela não tinha herdeiros necessários, mas ela tinha muitos sobrinhos. E aí um deles se aproxima sob o argumento de que vai auxiliá-la e que vai... no transporte, né? Não, principalmente na questão do saque do dinheiro, sabe? Pra ela não precisar fazer a compra, para ela não precisar ir ao supermercado. Então ele começa ali e também com um argumento de carinho, de atenção, né? A pessoa acaba recebendo aquela ajuda, vamos dizer assim, e depois isso vira... E é uma situação tão difícil, né, Elisa? Porque assim... Pensando no lado dela, um sobrinho se oferece para ajudá-la aí no banco. E você tem dificuldade, não, né? Por mais que ela desconfiasse, como é que ela ia falar assim com ele? Não precisa não. Eu iria falar, mas você tá desconfiando de mim, tia? Você tá desconfiando da minha honestidade? Eu tô tentando te ajudar. É difícil mesmo, né? Difícil. E aí acabou que ela aceita e isso foi, né, prolongando no tempo. E embora ela tivesse, assim, irmão vivo, também era idoso, também tinha dificuldades. Então, assim, eles notavam que tinha assim, um isolamento do idoso. O isolamento é um ponto, sabe? É uma característica, É uma característica. Porque eles isolam eles, é comum esse isolamento para que ele não conte, né? Então, nas visitas, quando iam fazer, ela começou a ir... Aí levaram ela, tiraram ela da casa dela, que todo mundo sabia que ela não gostava de sair. Então, tiraram ela da casa dela, levaram ela para casa deles, né? E lá, quando ela recebia as poucas visitas, era sempre com alguém perto. Né? Então, assim, aquilo também fez todo mundo desconfiar. E quando ela faleceu, tempos antes dela falecer, ela recebeu uma indenização. Parte desse bem foi desapropriado. E uma indenização de mais de R$1 milhão. E mesmo assim ela continuou tendo uma vida simples. Com a vida simples,
SUS, tratamento da doença dela, e não teve nenhum plano de saúde, nenhum tratamento particular. E aí, quando ela faleceu, passado alguns anos, aparece um testamento que ela teria feito. E aí... Para esse sobrinho, para esse parente que... Todo o patrimônio. Né? E é complicado, né, Elisa, esse caso, porque assim, no começo, quando as terras eram improdutivas, tinha até uma certa justificativa, ela tem patrimônio, mas esse patrimônio não gera renda. Exato. Mas aí, quando aparece essa indenização, né, no valor de 1 milhão, não justifica ela não, a indenização foi o que chamou a atenção, né? Porque aí todo mundo falou, ficou pra nítido, onde né? que foi esse dinheiro? Ela ainda viveu alguns anos aí depois desse valor, e a vida não mudou em nada, né? Então, quer dizer, o dinheiro dela está sendo ali administrado, mas não era nada em benefício dela, né, a favor dela, para os cuidados dela. Então, e aí, então, esse caso é possível, então, dessa forma, né? Essa forma de manipulação é complicado, porque a pessoa pode falar assim, mas ela foi lá e ela assinou o testamento, mas ninguém sabe ali qual foi a manipulação que levou ela a fazer aquela E doação. até o estado de saúde mesmo, né, Elisa? As condições, se ela tinha ou não condições de discernimento, né? Exatamente. De decidir sobre aquilo. Isso é uma pergunta muito recorrente quando eu leciono sobre direito civil, e os alunos perguntam, professora, o fato de ser idoso, né, retira a capacidade da pessoa? Não, né? Isso é até um ponto importante, porque muitas das vezes o idoso está lustro, ele tem condição de manifestar a vontade, e a violência consiste em não respeitar essa vontade. Tem outro caso, que é também assim, o que está até muito em voga, que é o etarismo, né? Que é a gente entender ali que ele, por ser idoso, é incapaz de alguma coisa. Olha, esse é muito interessante. Tem um caso sobre isso, então? Tem um caso sobre isso. Porque é um senhor, veja bem, são 2 idosos, um casal de idosos. Ele tem 81 anos, ela tem 84, ela é até mais velha que ele. E eles começaram a se relacionar já mais velhos. Então, mais velhos assim, meia idade, 56, por aí. Quase 60, eles começaram um relacionamento, foram morar juntos. E não tiveram filhos. Não tiveram filhos. E ele tinha um emprego muito bom, depois teve uma aposentadoria muito boa. Ela tem a aposentadoria dela, uma vida muito boa. E juntos eles viveram aí 25 anos, até hoje, se a gente analisar até hoje, 25 anos juntos. E tiveram até a união estável reconhecida. Né? Começou antes aí dos 60 anos, e quando ele ainda tinha lucidez, eles pleitearam esse reconhecimento da união estável para outros fins, e aí, agora ele está com Alzheimer avançado, ele tem sequelas ali de um AVC, então assim, ele está numa situação muito debilitada. Oscila ali, tem hora que ele tem uma consciênciazinha, né, horas não, mas fato é que eles continuam morando os dois juntos. E a esposa tá lúcida. A esposa lúcida, a esposa esperta. Olha, anda de bicicleta, faz compra sozinha, faz o almoço da casa, faz a janta, faz os lanches, faz bolo, lava roupa, né, organiza toda a casa. Ela conta hoje com a ajuda, lógico, de enfermeiro, fonoaudiólogo, toda a equipe que ele precisa ali do ajuda, que ela não tem condições, e também ela precisa de um ajudante, porque precisa ali virar na cama para não dar uma E eles têm condição financeira para arcar com esses. Financeiras para arcar isso. Mas veja bem, ele não tem herdeiros necessários. Ele não tem. Uma sobrinha ajuizou uma ação de curatela, alegando que essa idosa, que é a companheira dele, não tem condições de cuidar nem dela. Ela escreve isso na petição. Ela tem 84 anos, ela é inclusive mais velha do que ele, não tem condições de cuidar nem dela e está cuidando de um idoso com tantas dificuldades. E ali, olha pra você ver, ela tirou total a capacidade dela pela idade. Apenas pela idade, o argumento dela é a idade. E aí ela traz lá algumas provas, algumas testemunhas de argumentos de que ele, num determinado dia que faltou um cuidador, esse senhor teria ido, por exemplo, com a ajuda dela ao banheiro, e depois ela não conseguiu auxiliar ele, né, a voltar para a cama. Então ele fica ali, passa até chegar o outro ajudante, ela deixa ele, dá-lhe um travesseiro, dá um cobertor, e isso, menina, foi filmado e isso virou grande. A questão, assim, ele não tem capacidade física, ela não tem capacidade física para ajudá-lo. Mas com a ajuda ali em dia, mas ela tá lúcida, ela consegue contratar as pessoas, consegue ela consegue monitorar os cuidadores e tudo mais. E essa sobrinha alega que a idade faz com que ela não tenha condições de cuidar dele, e segundo ela até dela, e alega ainda que maus tratos e tudo com base nesse fato isolado, sabe?
Então, assim, é muito complicado, porque ela pede, adivinha o que ela pede primeiro? Ela pede liminarmente o bloqueio e na verdade, assim, a administração dos valores que ele recebe. É o que ela pede primeiro, não é nem ela está muito preocupada com ele, mas ela pede a administração. Ela não pede, por exemplo, para ficar, né? Não, aí ela na fala, curatela dele, por exemplo. Ela fala que a senhora está dilapidando o patrimônio porque ela tem esses gastos, mas, pô, é o patrimônio dele. Não, a aposentadoria não é dele só. Dele, se e a aposentadoria é para isso, né, Elisa? Para você ter um conforto, contratar um cuidador, se Agora for necessário. Pensa, você vai pleitear na justiça para retirar uma pessoa idosa da casa dela, que já é complicado. Já é complicado. Nenhum idoso quer sair da sua casa. Não, é o conforto, ficar da esposa, da convivência. Que ele tá nos últimos anos, que ele escolheu, quando estava lúcido, né? E viveu boa parte lúcido aí com ela. Então, assim, é muito complicado. E aí, qual é a nossa situação hoje lá nesse processo? Ele precisou ser hospitalizado e para ele voltar para casa, até hoje isso, para ele voltar para casa, precisava de uma avaliação da assistente social, que está pendente do processo, ali aquele processo demora, Sim. né? O tempo dele é mais rápido que o nosso, porque ele está idoso, doente, e então estamos aí, essa senhora hoje, que é a esposa dele, me ligou e falou, Elisa, como que nós vamos ter certeza que ele volta para minha casa? Né, para nossa casa. Então é uma situação muito difícil. Envolve todo um estudo, tem lá o estudo social, o tempo do processo, né? E olha que tristeza, ela até fala na mensagem que ela me manda, ela fala assim, pensa, ele trabalhou a vida toda, né? A aposentadoria dele, a renda dele, e agora ele não tem mais nem o que seria a vontade dele. Não é mais respeitado. Então é uma situação difícil. Um outro caso que eu acho que ilustra... Só antes, Elisa, eu acho que vale a pena a gente exemplificar, aprofundar um pouquinho mais para quem não é jurista. Porque a gente é jurista, a gente fala de forma muito natural, né? Então a gente falou sobre curatela, sobre interdição. Então, o que é isso, né? Então, em regra, pessoal, uma pessoa idosa, ela tem capacidade plena. A gente presume que ela é capaz. Caso algum idoso, né, manifeste a dificuldade de manifestar vontade, né, de querer, de administrar, sua vida, por exemplo, no caso de um Alzheimer, né, avançado, ele não consegue manifestar vontade, aí o que a família tem que fazer? Tem que ajuizar uma ação de interdição, e aí o juiz vai nomear uma pessoa que vai ser o curador desse idoso. A preferência, inclusive, para curatela é da esposa companheira, né? Então, nesse caso especificamente, o que deveria acontecer? Se ele realmente já não tem mais capacidade de gerir a própria vida, a gente teria que interditá-lo e nomear alguém como curadora, que a princípio é a companheira, que ninguém discute a capacidade mental dela até o momento, né, Elisa? Prova ao contrário, né? Até prova em contrário, a gente presume a capacidade. Então, o terceiro caso, que eu acho que é importante trazer, que é um pouquinho diferente desses outros, é o seguinte, um senhor que frequentavam, né, determinado supermercado, foi muito acolhido, sempre foi muito acolhido, muito bem recebido por uma moça que trabalhava lá. E ele, lógico, gostou daquele tratamento, né, educado, carinhoso, auxiliava ali na hora que ele ia encontrar as coisas. E acabou que eles trocaram o WhatsApp sob o argumento, ela teria dito que queria compartilhar com ele um vídeo muito lindo que ela viu. E aí, a partir daí, eles começaram a ter contatos ali à noite, né? Uma hora ali de insônia, uma coisa. Ela estava sempre à disposição para uma conversa ali, às vezes, agradável, interessante. E com pouco tempo, ela já começou a lamentar e pedindo dinheiro. E aí ele começa a oferecer aquele dinheiro. E, num primeiro momento, aí, quando ele parece que percebe, né, que ele não... Talvez seria um golpe... Ele é uma pessoa muito instruída, muito inteligente, mas ali, ele, como todo mundo, né? A gente está sujeito assim, a uma situação de... É gostoso receber uma atenção. É gostoso receber um carinho. E aí aquela pessoa de má fé faz isso, acaba mudando o rumo daquilo, sem que a vítima perceba, né? E aí depois ela falou, não, emprestado, então o dinheiro emprestado, ele prestou, foi emprestando, nunca recebeu. Nunca pagou. Nunca recebeu. E aí pode parecer ali um tipo golpe, mas às vezes ele começa também de uma forma suave, né? Não é todo assim com cara de golpe, né? E então isso acontece muito. E é o que você falou, né? Não é que a gente não deve infantilizar o idoso,
nem tirar toda a capacidade dele. Mas a gente precisa perceber que existe uma situação de vulnerabilidade dependendo da situação. Sim. Né? Às vezes muito sozinho, às vezes carente, às vezes com vontade de receber uma conversa, um carinho, Sim. né? Então é complicado isso. Dentro desse caso, Elisa, eu queria te perguntar se existe a preferência para quem comete esse crime, assim, se são parentes ou se são pessoas próximas. Se existe um perfil. Um perfil, perfeito, né? é isso. Acredita que não existe? Não existe esse perfil nem para ser a vítima e nem para o violador do direito. Por quê? A gente observa casos em que a vítima, por exemplo, tem muito patrimônio, tem muito dinheiro envolvido, e tem casos em que a vítima recebe salário mínimo. Sabe? Então, assim, não tem um padrão, não tem uma faixa ali de rendimento que atrai mais ou menos, não tem. E do mesmo jeito para cair em golpes, né? Tanto para sofrer esse tipo de violência por parte dos familiares, se for o caso, ou das pessoas que trabalham, que estão ali perto, ou de golpes. Eu acho que não tem esse perfil para a vítima, não. Entendi. E para o violador, também não. Porque a gente observa casos em que são pessoas dentro de casa. Casos em que são pessoas próximas, familiares distantes, pessoas que não têm nada a ver, que entram ali naquele caso, né? Percebem às vezes a vulnerabilidade, ou às vezes eles até chegam com uma intenção boa de auxiliar, mas aí percebem uma oportunidade e aí se aproveitam ali. Então é muito variado aí o perfil. E é difícil identificar, né, Elisa? Porque pelos casos que você narrou, há uma linha muito tênue entre a vontade do idoso e o abuso, né? A violência. Porque, assim, nesse último caso que você me contou, por exemplo, o idoso dele, né? Ele poderia alegar, não, eu sou capaz, eu tenho dinheiro, eu posso emprestar ou dar o dinheiro para quem eu quiser, né? Mas o que a gente observou nesse caso foi que chegou uma hora que ele teve consciência do golpe. Ele percebeu. E aí ele já queria sair, não conseguia mais sair, sabe? Porque a pessoa aí começa a chantagear e começa a usar tudo que ela tem ali para prender ele, né? E aí ele fica nas mãos quase daquela pessoa. Então, é importante o que eu queria trazer também, que é curioso, não sei se você já viu, mas está passando na Netflix, uma série documental, na verdade, que é baseada em fatos reais. E, inclusive, ela mescla assim, um pouco de ficção, né? Uma história construída, mas sempre em cima da realidade, com pessoas reais do caso, que dão depoimento ali. É uma série bem interessante, chama A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. E, basicamente, é um caso real que aconteceu, parou a mídia francesa, né, dominou as manchetes da França nos anos 2000, poucos, e é uma história chamada Caso Bittencourt, que envolve a Liliane Bittencourt, que é herdeira a mulher considerada a mulher mais rica do mundo, herdeira do grupo L'Oréal, e na situação envolvem ali a filha dela, que queria entrar profundamente na administração dos bens da mãe viva, da mãe lúcida, o mordomo que se beneficiava ali, sabe, de algumas situações, então ele até coloca uma escuta espiã, assim, escondida, sabe, nas conversas dela e tal, quando ele vai servir um café, né, e um suposto namorado que se aproxima, vira muito amigo, e aí ela começa a dar dinheiros, e ele começa a tirar dela, né, muito dinheiro ali. Então, você vê que é uma pessoa instruída, uma pessoa, né, cercada de pessoas que podiam ali instruí-la, mas todo mundo está sujeito, né? Sim. E eu vi esse documentário, depois que a gente conversou sobre esse assunto, eu adorei, assim, e eu achei exatamente essa questão que eu falei, dessa linha tênue entre o que é a vontade dela e o que ela tá sofrendo golpe, que ela tá manipulada, né? Muito difícil. Até vou te falar, com sinceridade, são 3 capítulos. Até o final do segundo capítulo, eu não sabia. Eu não tinha concluído se de fato ela tinha sido vítima de golpe ou se era a vontade dela. Porque tem uma coisa, Elisa, assim, a gente tem uma mudança de visão de vida dependendo da fase que a gente tá.
Quando a gente é criança, Exato. a gente tem uma visão, quando a gente tem Exato. essa fase de filhos, né, adulto, crescendo, pensando em acumular patrimônio, em melhorar de vida, é uma fase. Depois, quando você tá idoso, a sua visão de vida muda. É outra, né? E eu acho as suas escolhas talvez sejam outras, as suas prioridades. Exatamente. Né? Eu vejo, por exemplo, meu pai, ele gasta dinheiro com umas coisas que a princípio eu falo, não gasta dinheiro com isso. Mas é a vontade dele, a gente precisa respeitar, né? Ele adora presentear as pessoas, dar presente pros netinhos. Então, assim, não respeitar essa vontade dele também seria uma violação. E foi bem isso que me impactou muito no documentário, porque eu fiquei 2 episódios sem saber, né? Se realmente esse namorado, ou amigo, né, no documentário fica assim, sem saber dele, sem definir. Se ele, de fato, manipulava ela, ou se ela, de fato, gostava dele a ponto de doar aquele tanto. Porque também pode ser uma escolha. Exato. O que chamou muita atenção, nesse caso específico, foi o volume de dinheiro que ela deu. Porque quase 1 bilhão de euros, impactou demais ali. Embora ela fosse a mulher mais rica do mundo, impactou. Quase 1 bilhão de euros é muita coisa. Mas eu pensando assim, com a minha cabeça, eu fui pensando, bom, pensa numa pessoa simples, que tenha 30 mil reais, porque ela tinha 30 bilhões. Ela tinha 30 bilhões na época. Hoje em dia a família tem mais. Se você tem 30 mil reais, você quer dar R$1.000 para um amigo seu que faz muito bem, bom, né? razoável, não é? Pra gente. Às vezes, pra realidade dela, 1 milhão... Tava ali dentro. Tava razoável, dependendo do que ela né, do tanto que ela gostava dele, da realidade dela. E não vou dar spoiler do final, mas assim, no final eu tive a sensação, não sei se você teve essa sensação também, que ela sofreria uma violação patrimonial de qualquer jeito. Se ela ficasse com a filha, se ela ficasse com ele, que ela estava todas cercada, né? E você comentou também do mordomo, né? Porque na série vocês vão ver, ela dava muito presente, dava apartamento, carro para os funcionários. Então, assim. E é interessante que ele meio que desconfia, mas ele fala ali como se fosse assim: não, tudo bem, ela me dava, mas eu via que tinha alguma coisa de errado. Né? E assim, às vezes a pessoa começa a pensar assim, porque isso é interessante a gente ver. Porque não é só nesses casos grandes ou numa situação em que a pessoa esteja agindo de má fé. A gente precisa estar atento, porque às vezes é o que você falou, às vezes a gente, na intenção ali de ajudar, a gente domina tanto a pessoa idosa, que às vezes é um familiar nosso e tal, a gente limita tanto que a gente está né, prejudicando ou tirando ali o direito dele de dispor do dinheiro dele como ele quiser. Né? Como ele quiser. Eles acham que esses casos assim, foram muito ilustrativos para a gente poder entender o que é essa violência contra idosos, né? Eu queria agora esclarecer para quem está nos assistindo o que fazer quando identificar essa violência. Então, detectar uma situação de violência nem sempre é fácil, assim. E às vezes vai ficar escondido ali, né? Vai ficar com uma aparência de que tá tudo bem e não tá tudo bem. É o que você falou, a linha é muito tênue, então assim, às vezes até o próprio idoso tem dificuldade de entender, mas que ele seja lúcido, de perceber que por trás daquela boa vontade toda existe um interesse, né? Existe um abuso, vamos dizer assim. Então, é difícil mesmo. Mas eu acho que é responsabilidade de todo mundo, é uma responsabilidade social mesmo, de olhar com cuidado se você tem ali um idoso, se está cuidando de um idoso, se você está trabalhando na casa de um idoso, né? Eu acho que é nossa função, até na hora de cuidar, de zelar, ficar atento a alguns sinais. Então, assim, tem sinais como isolamento social, que eu te falei, da senhorinha que era colocada sempre com mais pessoas, ela nunca podia ficar sozinha para conversar, né? Às vezes você tira a pessoa do lugar dela, tira ela do ambiente dela, né? Um outro caso que eu não contei envolvia um senhor que também estava numa doença bem avançada e tomava muitos remédios fortes, e ele tinha expressado, antes de ficar muito ruim, que ele queria deixar, que ele já tinha organizado tudo e que, embora não tivesse documento ali, a casa onde a irmã construiu e morou na laje da casa dele, era dela. E na ocasião o filho, quando percebe que o pai já está numa fase terminal, tira o pai da casa, que ficava aos cuidados da irmã, que eles moravam, a irmã em cima e ele embaixo, já idoso, tira ele da casa e domina o idoso, a ponto de gravar vídeos que ele fala, assim, você vê que assim, com muita dificuldade de fala, com assim, até parecendo não tá
assim, com certeza ele não estava nas suas plenas capacidades, mas assim, parece que tá meio dopado. Sim. E aí ele fala assim que não, que ele nunca quis deixar a irmã dele morar lá, que a irmã dele, ele diz, sabe, pra quê? Pra construir uma prova, pra ajuizar uma ação. Futuramente. E como que foi feito? Pra ajuizar uma ação, pra tirar, pra despejar a irmã do lugar que ela construiu, que era direito de laje dela, enfim, entra em outros aspectos. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é muito comum esse isolamento social, sabe? Para poder manipular sem que ninguém perceba, né? Então, o isolamento social, uma aproximação repentina de pessoas parentes que não eram próximos, né? Ou pessoas mesmo, amigos, que de repente se aproximam muito e entra e quer dominar e quer controlar, né? Às vezes a gente percebe também que o idoso está com medo, já começa a pensar assim, ai, será que o dinheiro vai dar para pagar? Será que... Aí, né, ver se realmente, pô, não tinha esse problema, sabe o que agora tem? Então, às vezes pode ser alguém que está colocando na cabeça dele que o dinheiro tá pouco, que ele tá gastando. Então, são sinais que todos que estão ali ao redor comum, devem, né, prestar atenção, né? E... Elisa, uma outra coisa... Eu acho que ficou bem claro, né? Os exemplos, o que seria uma violência patrimonial, né? As potenciais vítimas, que podem ser qualquer um, os potenciais abusadores, que também é uma gama muito ampla. Mas, assim, identificado, o que deve ser feito para a gente cuidar desse idoso? Então, por exemplo, vamos supor que a gente identifica que tem um sobrinho ou algum amigo que você percebe que está abusando, que está dominando ali as finanças do idoso, está com o cartão, está com a conta, etc. E eventualmente até o próprio idoso não percebeu. O que você pode fazer para ajudar esse idoso? O idoso, se ele tiver condições, ele estiver percebendo ali, ele deve agir. Ele pode procurar uma autoridade policial, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem lugares que tem o Conselho do Idoso, tem os conselhos do pensionista, né, aposentados e pensionistas, tem as associações de aposentados e pensionistas que também podem resolver e direcionar o idoso ali. Temos o Conselho do Idoso, acho que falei, né? Em alguns lugares existe o Conselho do Idoso. O próprio Ministério Público. O Ministério Público, nós falamos. Um advogado, às vezes é um nicho mercadológico aí que... Um advogado, né? Que eu não vejo pessoas divulgando esse nicho mercadológico, mas é um nicho mercadológico interessante. Pode procurar um advogado. Um advogado. Né? Nem que seja assim, tá na dúvida, né? O idoso consciente ali, tá na dúvida. Será que tá? Deixa eu ver. Deixa eu conferir se tá tudo bem, se é assim que funciona, né? Se tem alguma violência aqui ou não. Se tem alguma violência aqui, tem um abuso aqui ou não. Não tô conseguindo visualizar, né? De qualquer forma, é bem importante que ele consiga reunir elementos ali, provas, se for uma mensagem, se for um e-mail, se for uma carta. Por exemplo, é muito comum, uma outra coisa que é muito comum, a gente não comentou aqui, são os empréstimos reiterados. Sim. Né? As pessoas se aproveitam ali daquele idoso, ele tem a aposentadoria certa, então ele assim, o empréstimo para ele ali é garantido, né? E aí começam a fazer empréstimos reiterados. E é engraçado que, assim, estão também aprofundando agora o estudo da violência até pelas instituições financeiras. Não é o nosso foco, né, hoje, mas existe essa violência. E aproveitam ali da vulnerabilidade do idoso e oferecem muito, né? Oferecem muito. Mas o que você está falando é dos parentes, dos próprios parentes, né? E hoje em dia é tão complicado, né, Elisa? Porque você pode fazer empréstimo do celular. Então, assim, não dá nem para você ter certeza se foi de fato o idoso que manifestou a vontade, porque alguém pode ter pegado o celular dele, tudo bem, é sem transferível, etc e tal, mas o idoso, às vezes, na confiança, deixou, né, com algum parente, até por dificuldade, né, de mexer com tecnologia, e esse parente começa a fazer esses empréstimos reiterados. E, às vezes até, você falou, o próprio idoso recebe lá um empréstimo pré-aprovado, clique aqui, sem saber muito ali, ele vai lá e clica, ou ele aceita sem querer aceitar, né? Então, existem muitas possibilidades aí nessa área também. Mas o que a gente falava aqui era como agir. Então, o idoso tem essa consciência, ele tem muitas autoridades que estão aí à disposição para resolver, né, para agir. E existe também o Disque 100, que é muito prático, de violações, né, aos direitos humanos. Além de todos esses canais, então a Defensoria, o Ministério Público, né, o Conselho do Idoso, eles têm telefones próprios, que é fácil de encontrar aí na internet. Mas eu acho que o Disque 100 e o Disque 181 são canais
dá para fazer uma denúncia anônima também. E de casa, né? De casa, no caso de ser um terceiro que percebe, né, tem uma suspeita de uma violação, ele deve, a pessoa que tem uma suspeita de violação, ela deve denunciar. E engraçado você falar dessa questão dessa suspeita, porque não necessariamente precisa ser alguém parente ou alguém próximo. Pode ser, por exemplo, um vizinho, né? Que vizinho, ou eu acho muito interessante os profissionais de saúde, porque às vezes aquele idoso que está isolado, ele sai eventualmente para ir no médico. Exato. Então o médico, a enfermeira... O psicólogo, o que faz ali a fisioterapia, o fonoaudiólogo, né? Quando percebe ali um isolamento, uma preocupação a mais, um medo, às vezes nota ali a presença dessas pessoas que não estavam ali, que agora de repente estão ali, né? Acontece muito também da pessoa querer controlar o dinheiro, e aí aquele idoso que tinha o hábito ali, fazia vários, então tinha terapias, aí a pessoa corta tudo aquilo, né? Para de fazer de uma vez. É estranho. Então é estranho. Então esse profissional realmente de saúde, ou até a pessoa que está ali na casa, trabalhando, ele é uma pessoa importante para fazer essa denúncia, para perceber essa violação. Sim. De uma forma. E ele pode fazer essa denúncia anônima, né? Isso que é interessante. Porque as pessoas... Porque é complicado, por exemplo, alguém que trabalha na casa fazer uma denúncia dando o nome dela, porque ela vai ficar com receio de perder o emprego, né? O enfermeiro, por exemplo, ou o fisioterapeuta vai ficar com receio. Sendo uma denúncia anônima, já encoraja a pessoa a denunciar. E aí a assistência social vai começar, a partir dessa denúncia, vai fazer uma investigação, pode fazer visita. Por que é importante também a gente coletar aquilo que justifica a suspeita? Porque, primeiro, né, a gente também não vai movimentar todo esse aparato judicial, da polícia, para uma coisa que não é verdadeira, né? Então, assim, a gente precisa ter pelo menos, provas mínimas ali, indícios de que existe ali aquela violência, aquele um abuso que seja, né? Na manutenção ali, na administração do cartão, né? Enfim. Então, ou da manifestação de vontade. Nesse caso da Bittencourt é interessante que um dos momentos que deu uma virada de chave é quando esse amigo ou namorado pede para ela adotar ele. E aí todo mundo fala, não, peraí, é grave. É grave. Né? Então, identificando uma situação desse tipo... Ali mesmo, às vezes ele até aproxima, porque o interesse é comum, ele tem ali o talento dele, as habilidades dele. Às vezes o aproximar não foi com essa intenção, mas a pessoa se vê tão à vontade, né? Então ali tá tão propício, vamos dizer ali, para isso, que aí abusa. Acaba abusando. Liz, eu queria saber se é possível medida protetiva em caso de abuso patrimonial contra idoso. É possível sim, assim, vai sempre depender do caso, né? E precisa dessa avaliação das provas e da razoabilidade de entrar com uma medida protetiva, que pode ser, por exemplo, vai depender da necessidade, mas pode ser, às vezes, colocar um distanciamento daquele parente específico, ou dependendo da situação, se a pessoa não tem, né, não tem outra pessoa, colocar ela num lar de idosos, né, provisoriamente, se for o caso, mas é difícil a gente falar assim, porque tem que analisar tanto o caso concreto, sabe? Tantos detalhes ali do que vai ser melhor para aquele idoso, que varia muito do caso a caso, mas é possível se tiver uma situação que não tem, né, que não é simples, por exemplo, limitar o cartão, ou, por exemplo, também proibir os empréstimos, se for o caso, né? Coisas assim mais simples, desde medidas mais graves, que é retirar a pessoa mesmo de perto do convívio, né? E é difícil para o idoso, né, Elisa? Porque, muito. Assim, às vezes é uma decisão que qualquer decisão vai ser ruim. É ruim. Aquela faca de dois gumes, né? Ruim. Porque deixar naquela situação é ruim. Sujeitá-lo ao abuso. Tirar também acaba que ele perde o contato da família. Né? É muito complicado. É difícil. Por isso que tem que ser uma análise caso a caso. Caso a caso. Perfeito. Agora, talvez o ideal seja a gente tentar pensar em prevenir. Isso. Né? Porque prevenir, aí eu acho que a gente tem que investir pesado na conscientização. É tudo mesmo ligado à educação, né? Sim. É uma formação de uma ideia sobre as coisas. E às vezes a gente não parou para pensar sobre isso. Mas é bem importante que a gente eduque desde as crianças, né? E a gente que está aí ainda não idoso, e até conscientizar o próprio idoso, né? Dos direitos dele,
do que é razoável ali, até de uma educação financeira. Sim. É importante. Porque a pessoa vai ter condições de pelo menos exigir, né? Então, um idoso que sabe, que compreende bem como funciona ali, mais ou menos quanto custa as coisas, né? Quanto ele era acostumado a investir nisso, ou pagar as despesas básicas, quanto sobrava. Sim. Ele tem condições de continuar fiscalizando, vamos dizer assim, o extrato bancário dele, sim, as contas, a administração da outra pessoa, né? Mesmo que ele tenha ali uma limitação física de ir até o banco, ou não tenha habilidade ali no celular para ver o aplicativo, mas ele consegue avaliar aquilo ali. Então, eu acho que uma educação financeira e essa conscientização dos direitos do idoso, tanto para o idoso quanto para toda a sociedade, ela é muito importante. Sim, e o que eu acho assim, muito interessante, eu gostei muito desse tema, porque as pessoas às vezes sofrem a violência patrimonial e não sabem, não tem consciência. Não. Então, por isso que esse é um ponto-chave, né? Eu acho que é o ponto-chave. Informação. E é o que você falou. Como todo abuso, a gente tem o difícil. Por que é muito tênue essa linha? Porque, na verdade, a pessoa meio que também tem que se sentir abusada ali. É o que você falou, né? A partir do momento que ela topa aquilo ali, é consciente, talvez a gente não vai encontrar um abuso realmente. Sim. Então, assim, é uma linha tênue. Sim. E ele precisa ter essa consciência. Porque a partir desse caso desse senhor, que eu te contei... Do mercado? Ele percebeu. Depois de um tempo. Só que aí aconteceu que ele não estava conseguindo mais sair. Mas ele percebeu. Né? Então, ele começou a perceber que não era uma atenção. Não. Né? Assim... voluntário, que era o interesse econômico, tinha um interesse patrimonial. E aquilo começa até a fazer mais mal para ele ainda, né? Porque aí você nem tem mais aquele amigo, você tem uma pessoa que te explora. Aí aquilo faz mal, né? Para todo mundo. Professora Elisa, você gostaria de deixar uma mensagem final? Vamos lá. O que eu queria deixar para a gente refletir, né? É o seguinte, que existem as leis, existem as instituições, e todos eles, as autoridades policiais, estão todos ali para, se precisar existir a violação, elas estão à disposição. Mas o ideal é que a gente pense mesmo nessa prevenção, é que a gente pense na conscientização, da sociedade em geral, das nossas crianças, né, na nossa própria reflexão sobre isso, sobre o assunto, e inclusive na conscientização do idoso, trazer para ele sempre que possível essa consciência de que ele tem o direito, de que ele deve, que ele é merecedor daquele direito. Sim. Eu acho isso bem importante. E porque para a gente criar ali, né, aqui no mundo, talvez um ambiente mais agradável, mais acolhedor, né, mais saudável para todos nós. Né? Obrigada. Pessoal, nós vamos encerrar mais um episódio do canal Habeas Pasta. Quem quiser, né, obter mais informações sobre os assuntos jurídicos da atualidade, continue nos seguindo. Até o próximo episódio do canal Habeas Pasta. Tchau, tchau.